Olá, ouvintes do canal e podcast Mesa de Debates. Aqui é Ulisses falando e nesta segunda-feira, 20 de novembro de 2023, aconteceram no Brasil atos, marchas, manifestações do Dia da Consciência Negra. É importante dizer que esse dia, que é um feriado, é um dia oficial desde 2011, o Dia Nacional de Zumbi da Consciência Negra, é o dia reivindicado pelos movimentos negros, por ativistas, manifestantes, com relação à luta das populações negras, já que a data 13 de maio, que foi a data da abolição da escravidão em 1888 pela Lei Áurea, é uma data que remete a uma lei extremamente cruel e irresponsável que aboliu a escravidão sem garantias mínimas de dignidade para as populações negras que foram escravizadas, torturadas e assassinadas no Brasil por séculos. Então essa lei que foi feita aí de cima para baixo desse jeito horrível não é reivindicada, né, pelo movimento negro no Brasil, e por isso é importante dizer, né, que a data de luta, né, em homenagem inclusive a Zumbi dos Palmares, aos quilombos, né, é justamente o dia 20 de novembro. Nós do Mesa de Debates cobrimos a 20ª marcha da Consciência Negra na cidade de São Paulo e fiquem agora com as entrevistas que a gente conseguiu pegar na manifestação de hoje. Eu estou aqui com o Alfredo, presidente do Congresso Nacional Afro-Brasileiro, também da CTB, do PCdoB, mas eu queria saber pelo Congresso Nacional Afro-Brasileiro, como vocês veem essa marcha hoje, depois de 4 anos de um governo extremamente racista do Bolsonaro? Como vocês acham que está a situação da questão negra no Brasil hoje? E o que vocês acham importante dizer para a sociedade da luta antirracista? Eu acho que depois não, tenho certeza, depois do governo negacionista, que negou a vacina, negou a identidade dos negros, né? Sucumbiu o negro, e inclusive ele conseguiu levantar os mais podres da questão do racismo no país. Então eu acho que hoje nós estamos numa condição de um governo popular, que é onde nós vamos ter que reverter essa situação para que o negro realmente ocupe um espaço mais adequado na sociedade, de igualitarismo e de igualdade social. Entendeu? É isso que eu acho nesse momento, na questão. Tá bom. Obrigado. E Alfredo, continuando aqui, como você vê a questão racial, a questão negra em especial nesse governo, e qual o caminho aí de luta que você acha importante ser traçado pela frente? Olha, nós estamos num governo agora popular. Então, sendo um governo popular, nós vamos brigar para reaver os direitos que nós perdemos com o governo fascista do Bolsonaro. Certo? Agora é o seguinte, é necessário que o conjunto do movimento negro, que nós somos 56% da população brasileira, se una nessa frente popular, nessa frente democrática, para dar força para o governo Lula de poder de poder implantar a política nacional de desenvolvimento popular. Então isso aí é que nos leva a estar em torno dele para poder virar esse jogo da situação do país. Entendeu? É isso que eu acho. Beleza. Obrigado. Eu estou aqui com a Natália Chaves, do Subverta, e também da bancada feminista municipal do PSOL, aqui em São Paulo. E eu queria saber qual a importância de estar na luta hoje, no Dia da Consciência Negra, e qual o caminho que vocês acham mais adequado para, de fato, vencer o racismo. Acho que hoje é um dia muito especial, porque é a 20ª Marcha da Consciência Negra, né? O 20º ano que a gente se reúne no dia 20 de novembro, e é especial porque é o primeiro ano com o governo Lula eleito após 4 anos de um presidente racista, e agora a gente tem o Ministério da Igualdade Racial, a gente tem outro contexto, mas também a gente vem reivindicar, não só comemorar.
A gente tem muito mais a reivindicar por mais saúde, mais emprego, mais distribuição de renda para o povo negro. E para acabar com o racismo, a gente tem que acabar com o capitalismo. É uma longa estrada, mas até lá a gente precisa de muitas políticas afirmativas e de reparação histórica por todas as injustiças que deixaram o povo negro para trás, vulnerabilizado e atacado mesmo. Então, a gente precisa de muita organização coletiva e muito combate ao capital. Beleza, obrigado. Eu tô aqui com o Ryan da UMES e eu queria saber qual que é a importância para a juventude, para os estudantes capitalistas, os estudantes no geral, de se engajarem na luta antirracista em atos como esse e não só nos dias de hoje. A gente está num dia muito importante, né? Justamente para honrar grandes heróis negros que a gente teve aí ao longo do tempo, conquistaram grandes batalhas com a abolição da escravatura, mas ainda tem muita luta que a gente precisa enfrentar, principalmente dentro das nossas escolas, universidades e também com a juventude, né? A gente vê aí, infelizmente, nossa juventude saindo das escolas, principalmente a juventude da periferia, né? Abandonando a escola por ter que trabalhar, por ter que sustentar a sua própria família, e também uma taxa grande de mortes na juventude causada por policiais. Então é muito importante que a juventude ela lute e abrace essa causa ampla da negritude para que a gente tenha mais vagas nas escolas, que a gente não tenha abandono dos jovens da periferia por precisar ter que trabalhar e abandonar a escola, e também que a gente tenha menos mortes em relação à polícia militar do nosso estado. Beleza, obrigado. Estou aqui com o Henrique e com a Yara, do AmpSinep, a Articulação Nacional de Psicólogos, Psicólogas Negros e pesquisadoras, enfim. E eu queria saber qual a importância que vocês veem, enquanto psicólogos, de estar construindo um dia de luta antirracista como hoje, e o que vocês acham importante colocar para a sociedade, do ponto de vista da profissão de vocês, de combate ao racismo. A psicologia, ela é uma ciência que ela está se reatualizando, né? Entendendo que tem questões contemporâneas que não podemos ignorar. Então, a gente vem aqui enquanto um grupo de psicólogos nessa articulação de pensar as relações raciais como um atravessamento subjetivo em toda a população brasileira. E poder pensar isso, problematizar isso, para poder pensar em cuidado em saúde mental. Então, essa é um dos pontos importantes de estar aqui na marcha, de também entender que a população negra tem que ter amplo acesso ao cuidado em saúde mental e que a psicologia, como ciência e profissão, também tem esse compromisso ético e político de estar junto e de estar acompanhando todos os avanços enquanto ciência de cuidado. Ressaltando o que foi trazido por Yara, a gente não pode esquecer de que a psicologia detém um compromisso social que historicamente esteve aliado geralmente às elites brasileiras. E com isso, hoje aqui no 20 de novembro, o que a gente quer ressaltar é de que a psicologia não é feita só para uma parcela da população, de que ela precisa reaver esse tal compromisso social com o qual ela está engajada, de modo que o racismo não seja secundarizado dessa discussão, entendendo que as desigualdades que o brasileiro enfrenta não estão restritas apenas à classe, e que hoje o racismo, enquanto um determinante social de saúde, através da violência racial, promove a população brasileira, em sua grande maioria a população negra, sofrimento psíquico. Sendo assim, a gente precisa entender de que precisamos nos haver com o nosso passado aliado com o racismo, com pactos narcísicos de branquitude, de classe, sexistas, para que a gente consiga hoje promover o cuidado integral e firmar de fato um compromisso social com a população brasileira. Beleza, obrigado. Estou aqui com o Johnny, do Fala Negão, Fala Mulher, da CONEM, e eu queria saber o seguinte: qual é a importância de estar construindo mais essa marcha aqui hoje? Como vocês da CONEM estão vendo aí
essa mobilização no primeiro mandato do novo governo Lula, né, depois de um governo tão racista como o governo Bolsonaro. E o que vocês têm a dizer aí para a sociedade sobre a luta antirracista? Dizer que não há democracia enquanto existir racismo. E essa é a 20ª marcha que a gente organiza aqui em São Paulo. E a CONEM, desde a primeira marcha, participou da sua organização. Então são 7.300 dias. E só agora, depois de 20 marchas, a gente conseguiu finalmente emplacar o quê? Um feriado estadual. Mas não é um feriado para ficar em casa, é sim um feriado para reafirmar a importância da luta antirracismo. Está mais ocupando aquele espaço da Paulista, espaço dos Barões de Café, historicamente exploraram o povo negro, certo? E aqui, cada tijolinho desse espaço da Paulista é contido com o sangue do povo negro, certo? Então, nesse sentido, a importância dessa marcha é o quê? É demarcar um campo, ou seja, combate incessante ao racismo. E nós continuamos, estou dando entrevista. Então é importante para nós o quê? Demarcar esse campo e continuar o quê? Aprofundando mais e mais a luta antirracista. E o racismo não acaba no governo Lula. A gente tem espaço para poder fazer o debate. Nós continuamos o quê? Discutindo o racismo institucional, discutindo o quê? Que é necessário olhar com mais carinho essa questão para que a sociedade de fato seja democrática e seja muito mais igual. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com o Israel do PSTU e do Comitê Brasilândia em Luta. E eu queria saber, ontem você também estava, né, na marcha da periferia da Brasilândia, que a gente também cobriu. E eu queria saber qual a importância que vocês, enquanto PSTU e também do comitê, veem de construir esse tipo de mobilização de hoje, no Dia da Consciência Negra, e qual o caminho que vocês veem para combater o racismo, né, ainda mais nas periferias. Legal, boa tarde. Bom, eu acho que a principal importância é porque o nosso país precisa de mudanças profundas. Nosso país precisa de uma verdadeira revolução. E pela história do nosso país é impossível que essa revolução não seja feita por operários negros, indígenas. E é essa a importância do dia de hoje. Em particular, hoje é um dia, não é um dia simplesmente de comemorar. Hoje é um dia de marcar a luta do povo negro e a luta do povo periférico em todo o país, assim como ontem também na Marcha da Periferia. Então hoje precisa ser um recado para os poderosos, e aí poderosos de esquerda, entre aspas, como o Lula, e poderosos de direita, como Tarcísio e os bolsonaristas todos, para dizer o seguinte: a revolução que o país precisa é nós por nós, é o povo trabalhador, negro, indígena que vai fazer. Então o dia de hoje tem essa importância de dizer para as pessoas que essa é a grande saída que nosso país precisa. Ninguém aguenta mais racismo, nem violência policial, nem exploração do capitalismo. É isso aí. Beleza, obrigado. Eu tô aqui com a Camila, que constrói o Casa de Marias, um coletivo de psicólogos, e eu queria que primeiro você explicasse um pouquinho melhor para os ouvintes o que é o Casa de Marias, qual a proposta, né, de vocês, e qual é a importância de psicólogos se engajarem na luta antirracista, não só em atos como o de hoje, né, mas ao longo do ano todo. A Casa de Marias é uma iniciativa de um grupo de psicólogas, majoritariamente mulheres negras e periféricas, que entende que o cuidado com a saúde mental dessa população é negligenciado pelo poder público, pelo Estado. Então, com essa iniciativa de psicólogas, diversas abordagens da saúde mental, a gente oferece serviços a preços populares e muitos deles serviços gratuitos. Por isso que a gente lança campanhas de fomentos para que possa atender todas as pessoas que precisam, tanto no aspecto da saúde mental, como da assistência social e jurídica também. Tá. E qual o caminho que vocês acham melhor, né, para combater o racismo enquanto psicólogos? O racismo, por ser uma questão estrutural, ela está em todos os aspectos. E a população negra, especificamente, ela tem todo um histórico de situações que causam
a violência do racismo vai sendo atravessada em diversos outros aspectos, não somente no aspecto social, mas no aspecto emocional principalmente, né? Através da ansiedade, da depressão, que atinge a população negra assim, de forma muito alarmante. Então é necessário sim que se tenha uma psicologia antirracista, para que tenha esse olhar diferenciado para as questões relacionadas à violência do racismo. Obrigado. Eu estou aqui com a Simone Nascimento, co-deputada estadual da bancada feminista do PSOL e também constrói o Movimento Negro Unificado. E eu queria saber qual a importância que vocês veem de estar construindo esse dia de luta hoje e qual o caminho que vocês acham mais adequado para de fato combater e vencer o racismo. Então, para o movimento negro, o Dia Nacional da Consciência é um dia de afirmar a luta pelo projeto de vida da população negra no Brasil. Então, essa é a primeira vez que é um feriado estadual da consciência negra. Há 20 anos o movimento negro vem pautando essa necessidade. E para nós, a Marcha da Consciência Negra é um dia de luta, de apresentar as nossas bandeiras e reivindicações por melhorias na vida da população negra. Para nós é importante organizar esse dia aqui hoje, falando da necessidade e da urgência de um outro projeto de segurança pública que faça com que as chacinas acabem no Estado e no país. A gente tem observado a violência do Estado, o desemprego ainda segue maior entre a população negra. Então nós queremos trabalho digno, moradia de qualidade, saúde, educação e nós queremos a possibilidade de bem viver. Por isso que a gente está na rua aqui hoje, porque a gente acredita que é só na rua, na luta organizada, do movimento social no Brasil, da luta coletiva, que a gente pode conquistar mais direitos. Tá bom. É nóis. Obrigado. Eu estou aqui com a Stephanie, da Uniafro Brasil, e eu queria saber qual é a importância que vocês veem de dias de mobilização como esse, de estar aqui construindo a luta, e qual o caminho que vocês veem para conseguir levar uma educação de qualidade, especialmente para as populações negras. Salve, gente, eu sou a Stephanie. Acho que o dia de hoje, Dia da Consciência Negra, é um dia de extrema importância, porque geralmente todo ano a gente fica falando sobre o racismo e como ele nos afeta e afeta a população negra e periférica, mas hoje eu acho que é um dia de valorização da nossa cultura, valorização do que a gente faz. Tudo que existe no Brasil relacionado à valorização e à cultura foi o povo preto que fez e que transformou e que é a nossa maneira de conseguir sobreviver na sociedade. E eu acho que isso é uma etapa assim, para uma educação de qualidade, principalmente para as nossas crianças. Esse reconhecimento, entender de onde a gente vem, entender a nossa cultura, entender as práticas do nosso povo. É isso. Beleza, obrigado. Estou aqui com a Bianca, da JPL e da UE, e eu queria saber, UE de São Paulo, né? E eu queria saber qual a importância da juventude, dos estudantes estarem na luta antirracista e estarem construindo atos como esse e também construindo para além desses dias em especial. Bom, como ele já me apresentou, meu nome é Bianca, faço parte da UE. Então, minha militância é ligada aos estudantes, né? E eu acho que não só o dia de hoje, mas a construção do antirracismo, de combater o racismo na nossa sociedade, é ainda mais importante para os estudantes, justamente quando a gente está inserido nesse contexto de universidade, porque qual que é o modelo de universidade que a gente quer? Hoje não, né? Recentemente a gente teve a revogação a renovação da lei de cotas raciais e foi uma vitória extremamente importante. Mas a gente entende que não é só importante a gente pintar a universidade com a cara do povo, mas também ter as condições dessas pessoas permanecerem e concluírem seu ensino com qualidade. Mas para além disso, também quando elas ingressarem no mercado de trabalho, que elas tenham também condições, salários dignos, trabalhos dignos, para conseguirem terem a sua emancipação. Só que essa emancipação também não é individual. Então, a luta antirracista ela perpassa por outras questões, porque hoje o interesse de manter o racismo vivo é puramente do imperialismo. Não só o racismo, como todas as outras formas de discriminação mesmo. Porque isso, é de interesse do capitalismo manter a sociedade, principalmente a classe trabalhadora, uma contra a outra. Então
Então a gente precisa conseguir também reforçar que a luta antirracista também é uma luta de classe. Então a gente precisa também entender que a emancipação do povo negro só vai se dar pela emancipação do povo trabalhador, pela emancipação do Brasil do imperialismo que tem dominado a gente hoje. Responde sua pergunta? Respondeu. Tá. Obrigado. Eu tô aqui com a Júlia, da LSR e da Feministas Antirracistas Socialistas, e eu queria saber qual a importância que vocês veem, enquanto um partido, uma organização, de estar construindo esse ato hoje, e qual é o caminho que vocês acham necessário para, de fato, vencer o racismo? Sim, eu acho que é bem importante continuar. Eu acho esse dia para o povo negro ele é muito importante porque ele é reescrever a história, né? Falam que a nossa abolição, a nossa emancipação veio das mãos da princesa Isabel. E aí quando reivindicam o dia 20, estão falando, não, a gente quer que a história seja contada por nós, fomos nós que lutamos até que a gente fosse conquistar a abolição da escravidão, mas a gente não quer parar por aí. Então a gente reivindica que esse dia é um dia de celebrar a memória de Zumbi, de Dandara e dos Palmares e da luta negra, mas a gente acha importante continuar lutando para ter, enfim, uma libertação total. E aí é por isso que a gente está aqui, constrói o ato, e eu acho que o caminho para essa emancipação total passa por enxergar que hoje, apesar de muitas conquistas, a gente ainda tem uma população negra que está estruturalmente nas periferias da cidade, nas periferias do Brasil e nas periferias do capitalismo. Para que a gente se liberte, a gente tem que conseguir conectar essas coisas. Eu acho que agora uma luta muito importante é pelo fim da violência policial, da polícia como a gente conhece, justamente para ter o fim da violência policial. Então, o controle popular das polícias. A gente tem um projeto de lei que vai no sentido contrário agora para aprovação federal, que é da Lei Orgânica das Polícias Militares. Eles vão ter mais autonomia, na verdade, com menos intervenção da população, das corregedorias sobre as ações deles. E a gente acha que é o caminho contrário. A população tem que ter mais controle, é o povo que tem que conseguir dizer quais são as prioridades, os orçamentos da polícia. E acho que isso já diminuiria a letalidade como a gente conhece, o fim da guerra às drogas também. Hoje a gente também está pedindo solidariedade ao povo palestino, porque é isso, o racismo que nos mata aqui também mata o povo palestino, é o imperialismo com racismo que justifica, né, essa matança. São as mesmas armas, às vezes, que matam aqui e lá. Então, uma luta não está longe da outra. Pra gente, a saída para isso é uma alternativa socialista internacional. Beleza, obrigado. Eu tô aqui com a Jade, presidente da UBS, e eu queria saber qual a importância que vocês veem de estar nesse ato hoje, num país tão racista como o Brasil, qual a importância da juventude, dos estudantes estarem construindo esse dia de luta. O 20º Dia da Consciência Negra tem uma importância por diversos motivos. O primeiro deles é entender a escola como um instrumento para o combate ao racismo, do acesso à educação de qualidade, do acesso a uma educação pública e gratuita, para a possibilidade do ensino superior. Faz muito tempo que nós conseguimos conquistar a lei de cotas, e a conquista da continuidade da lei de cotas é muito significativo para nós que somos estudantes e que queremos mudar o nosso país através da educação. Então isso, para além de tudo isso, a gente vem colocando pautas como a revogação do novo ensino médio, que acaba afetando em maioria a juventude, os estudantes negros que estão dentro das escolas públicas, que acabam sendo aproximados do subemprego e afastados do caminho da universidade, pedindo também um auxílio estudantil para os estudantes de escola pública, que em sua maioria também são estudantes negros. Então, para além disso tudo também, a gente precisa falar sobre a luta das meninas negras no dia de hoje, pela dignidade menstrual, pelo acesso à cultura, pelo acesso à educação. Então, por isso que a UBS e as demais entidades estudantis estão aqui nesse dia de hoje, ocupando as ruas, nessa conquista de um feriado nacional para o dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Beleza, obrigado. Eu tô aqui com o Matheus, da Juventude de Fogo no Pavio, do MTST, e eu queria saber qual a importância que vocês veem, enquanto uma juventude ligada, né, a um movimento tão importante de moradia,
de estar construindo esse ato hoje aqui, considerando todo o racismo estrutural do Brasil, qual a importância que vocês veem de estar aqui? Tá. É importante a gente entender, e eu acho que o que o MTST e o que a Fogo no Pavio traz de acúmulo para a luta do movimento negro é que são movimentos de periferia, sobretudo. A maneira com que o Brasil foi estruturado, a partir dos séculos de escravidão, a partir da expulsão dos povos dos centros da cidade, foram formando, então, nas periferias essa segregação espacial, segregação social, com o povo negro que vai morar, em sua maioria, dentro das periferias, que é onde vai sofrer os maiores tipos de violência, né? A juventude, todo moleque preto de periferia já tomou enquadro da polícia, toma esculacho da polícia, é quem sofre a maior violência, é quem tem a maior taxa de homicídios hoje. Também é na periferia onde esses jovens vão trabalhar na informalidade, né? Então são os moleques que vão trabalhar de Uber, que vão trabalhar de motoca, são os moleques que vão trabalhar na 99 e tudo mais, então são mais afetados ainda pela precarização do trabalho e tantas outras formas, né? Como a evasão escolar, como o não acesso às universidades públicas, enfim, uma série de questões em que o MTST e a Fogo no Pavio trazem como acúmulo vindo da luta das periferias. Então a gente enxerga no 20 de novembro, mas também com todos os atos do movimento negro como um espaço importantíssimo de reivindicação para que a gente consiga mudar essa realidade que afeta sobretudo quem mora nas periferias. Beleza, obrigado. Estou aqui com a Renata, do Mulheres pelo Socialismo, e também da Organização Comunista Internacionalista, antiga esquerda marxista. E eu queria saber o seguinte, Renata, qual a importância que vocês veem de estar construindo esse ato hoje, no Dia da Consciência Negra? E além da construção da luta de hoje, como vocês veem a luta antirracista dentro do capitalismo? É possível uma luta antirracista que vá até o fim dentro do capitalismo? Oi, boa tarde. Também sou a responsável aqui em São Paulo pelo Movimento Negro Socialista. É um movimento que discute contra o racismo e contra o capitalismo, que a gente entende que o racismo ele faz parte desse sistema capitalista. É bom, né, para o capitalismo ter os trabalhadores divididos em raças, né? E nós acreditamos que a luta contra o racismo passa pela luta de classe, passa por juntar toda a classe trabalhadora, homens, mulheres, brancos e negros, juventude, para a gente mudar a estrutura total dessa sociedade. É uma sociedade que explora, principalmente, né, explora mais os trabalhadores negros. Então, nossa perspectiva para essa marcha é trazer a palavra de ordem contra a polícia militar, essa polícia, não só militar, mas todas as polícias racistas que, né, massacram os trabalhadores negros na periferia, né, fazem chacinas abertas, né, contra essa população. E a gente acredita que o fim da polícia militar começa a ter uma perspectiva de vida para esses trabalhadores. Mas não só isso, a gente também luta por serviços públicos de qualidade para os trabalhadores que mais dependem desses serviços, educação pública gratuita e de qualidade de todos os níveis para todos. A gente não acredita que só uma parcela de uma população negra possa estudar, mas todos os filhos dos trabalhadores têm que estar na escola de todos os níveis. Por isso que a gente pede o fim do vestibular, para que tenha vagas para todos, né? A gente também pede por renda e salário, uma política de empregos para a classe trabalhadora, sobretudo os negros explorados, que estão aí, né, em trabalhos subempregos, como entregadores na construção civil e diversos esses subempregos que precarizam a vida desses trabalhadores. Então, para a gente ter uma perspectiva de luta, é trazer toda a classe trabalhadora juntos para lutar por esses serviços e, a partir dessa luta, a gente lutar por uma luta maior, que é uma luta histórica de transformação da sociedade, dessa sociedade capitalista para uma sociedade socialista. Beleza, obrigado.
Eu estou aqui com a Regina do Capão, da Secretaria de Combate ao Racismo do PT, também constrói a Marcha Mundial das Mulheres e outras organizações, se você quiser falar também, mas queria saber pela Secretaria de Combate ao Racismo do PT, qual a importância que vocês veem de construir mobilizações como essa de hoje e, além disso, qual o caminho que vocês acham mais adequado para combater o racismo? Então, para combater o racismo, além das mobilizações, eu acho que o melhor caminho ainda está na educação. Levar os conhecimentos, a história afro, a história do negro para a escola, contar a história do Brasil, como ela tem que ser contada, da onde que os negros vieram. Então, para mim, a melhor forma de combater o racismo ainda é a educação. Tá? E para nós também do PT, a gente entende que a educação é tudo, é fundamental, como também nossas pautas de cotas raciais, né? As cotas raciais são muito importantes para que os negros vá para a faculdade, que tenha um reparo da sociedade para conosco, porque nós estamos muito para trás, ficou muito defasada a educação. Então, eu acho que a importância de levar tudo isso aí para a cultura, para a saúde também, é fundamental para nós. Não simplesmente combater o racismo, mas lutar contra ele. Não é só não ser racista, é combater o racismo. E nós só vamos combater o racismo junto com a educação. Né? Essa é uma das pautas do nosso partido. Beleza, obrigado. Estou aqui com o Jomar, da Arte e do Vozes da Base. E eu queria saber o seguinte, qual a importância que vocês veem de estar aqui nesse ato, no contexto de um país tão racista como o Brasil, né? E o que vocês acham que é importante colocar para a sociedade, no debate público, sobre a relação entre a luta antirracista e outras lutas anti-opressão e a luta contra o capitalismo? Bom, a gente tem que entender que é uma luta unitária. A luta racial, ela tem seu espaço dentro da luta geral da classe trabalhadora. Não adianta a gente dizer que a classe trabalhadora ela é uma só, ela tem suas particularidades, ela tem camadas diferentes. As opressões, elas se dão de maneiras diferentes. A opressão contra o negro é diferente que uma opressão contra uma pessoa branca. A opressão contra um gay é diferente para um hétero. Assim como também é a luta contra o machismo, né, dentro dessa sociedade. Bom, então a gente luta contra as opressões e luta contra a exploração capitalista. Então estar junto nessa luta é colocar e levantar a bandeira de uma sociedade diferente, de uma sociedade igualitária, de uma sociedade capitalista. Todos nós sabemos, vivemos num país altamente racista. O racismo, ele aqui não é oficializado, mas existe de uma forma indireta uma política de Estado, né, inclusive de assassinato da população preta e pobre. Nós vemos estados como o caso da Bahia, onde você tem uma população preta de mais de 80% e o índice de morte praticado pela polícia é de 94%. Nós vemos um estado rico como São Paulo, onde você tem uma população também significativamente preta e 63% dessa população é assassinada aqui em São Paulo. 60% dos crimes que ocorrem aqui em São Paulo é contra pessoas pretas. Então, assim, hoje, dia 20 de novembro, é um dia especial, é um dia de luta, né? É um dia para a gente vir aqui expor nossas posições, fazer um chamado aos nossos camaradas brancos, né? Para estar juntos, se somar. Então os trabalhadores de todo mundo têm que se unir, junto também com a luta contra a opressão. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com a professora Suzete, do coletivo feminista Marielle Vive e da Revolução Socialista. E eu queria saber, vocês encaram como a importância desse ato de hoje
além da importância de um partido, de uma organização de esquerda estar nesse ato, qual é a importância de juntar a luta antirracista com a luta contra o capitalismo? Olá, Ulisses. Olha, obrigado pela pergunta, porque é muito importante marcar essa data como um dia de luta. Porém, a gente precisa lutar contra o racismo todos os dias. E para nós, revolucionários socialistas, essa data é muito importante, sobretudo nesta conjuntura, na qual a gente tem que juntar essas lutas, denunciar o racismo que abate o povo judeu, que abate os refugiados, que abate também e extermina a juventude negra do Brasil. O povo negro brasileiro está sendo exterminado. Nós vivemos uma guerra aqui. Todos os dias é assassinato, é morte, seja num show e na maioria das vezes pela polícia. Então, para nós, essa luta tem que ser da classe trabalhadora, de todos, todas e todes que sabem que vidas negras importam, mas que também toda forma de racismo tem que ser combatida, porque o capitalismo, ele se estruturou no racismo para explorar mais a classe, para discriminar, para oprimir. Então nós temos que lutar e resistir nessa luta que não há de ser só de negros e negras, só dos oprimidos, mas da classe trabalhadora toda. Tá, obrigado. Eu queria falar uma coisa, que sobretudo no dia de hoje, nós queremos destacar que as principais vítimas do racismo no nosso país são as pessoas pobres, as pessoas faveladas e sobretudo as mulheres que estão na base da pirâmide social e às quais é negado o direito até a falar sobre seus próprios corpos. Então a gente tem que lutar e a gente acha importantíssimo que não só para hoje, contra o racismo de todos os dias, vamos à luta. Está na hora da classe trabalhadora tomar para si essa pauta e conclamar fúria negra, fúria preta, para aterrorizar de novo nas ruas contra o genocídio do povo preto. Beleza, obrigado. Eu tô aqui com o Noah, do MRT, da Faísca e do Quilombo Vermelho também. E eu queria saber o seguinte, qual a importância que vocês veem de estar construindo mais esse dia de luta antirracista e qual é a ligação que vocês veem da luta antirracista e das lutas anti-opressão com a luta contra o capitalismo? Bom, a gente está aqui nesse 20 de novembro, que é o dia que marca o assassinato do Zumbi dos Palmares, que foi um marco na luta antirracista no Brasil contra essa mesma elite, enfim, burguesia latifundiária que assassinou o Palmares e que hoje também mantém toda a população negra na opressão, como a gente vê hoje. A gente vê, por exemplo, na própria história do Brasil, essa questão das terras, que foi algo com o qual os quilombolas se insurgiram e se colocaram contra, hoje pauta a base da burguesia brasileira, que é essa burguesia brasileira que coloca os trabalhadores, principalmente negros, e a população negra de conjunto nos postos mais precários de trabalho. Faz com que a polícia, que é herdeira dos capitães de mato, também assassine a juventude negra, como a gente viu recentemente nas chacinas aqui em São Paulo, mas também no Rio de Janeiro, na Bahia e em outros estados. Então é uma luta conjunta da população negra, da classe trabalhadora contra o racismo e contra o capitalismo, que nasceram juntos, na verdade. Tá bom. Valeu. Eu tô aqui com o Tonhão, da FACESP, e eu queria saber o seguinte, qual a importância para as populações negras, nesse país tão racista, de estarem construindo esse ato aqui hoje e qual é a relação do racismo com a questão da moradia no Brasil? Esse ato é um ato muito importante, porque ele é o primeiro ato que está ocorrendo após a derrota de um presidente fascista e racista que governou o Brasil, né, destilando muito preconceito, inclusive colocando o Estado brasileiro, né, contra as políticas afirmativas do movimento negro
inclusive deturpando a Fundação Palmares, que deveria combater o racismo. Ele colocou uma pessoa lá que simplesmente dizia que o racismo foi bom para o Brasil. Então esse ato, nesse momento, ele significa essa retomada, né, uma vitória desse campo popular, dos movimentos e o movimento negro, né, contra essa coisa nojenta que é o preconceito e o racismo. Então, para nós, isso é um momento de muita alegria e revigoramento do movimento negro, movimento social. E só um pouquinho mais especificamente, a questão da moradia, o que vocês acham que é importante falar enquanto FACESP no dia de hoje? Nós também entendemos, nós da FACESP, que atuamos no movimento comunitário, e nós temos uma base social que é majoritariamente feminina e negra. E a questão da moradia significa, né, um direito básico para qualquer ser humano, ou seja, é a partir da moradia que você vai ter saúde, você vai ter acolhimento, você vai conseguir organizar a sua família, né? E entendendo que os maiores prejudicados, inclusive pelo que nós chamamos de racismo ambiental, é a população negra, ela que mora nas áreas com menor infraestrutura, é ela que sofre os desastres climáticos que são cada vez mais severos. Então, juntar a luta da moradia e o combate ao racismo faz todo o sentido, que é justamente a população que mais sofre pela precariedade habitacional que os governos em geral não dão conta. Muito pelo contrário, é um tema muito ignorado pelos governos em geral. Beleza, obrigado. Estou aqui com a Florence, da Frente Negra do Movimento Brasil Popular, e eu queria saber qual a importância que vocês veem de estar aqui hoje construindo esse dia de luta e qual o caminho que vocês acham necessário para, de fato, vencer o racismo no Brasil. O Brasil Popular e a Frente Negra se soma a vários companheiros e companheiras nesse dia de hoje. É um dia histórico para a gente, mas é um dia para a gente lembrar que a luta ela se faz no dia a dia, não só nesse dia 20 de novembro, mas durante todos os meses, todos os dias durante o ano, né? Então ele, além de ser uma luta simbólica para a gente, pelo povo negro, que vem sendo perseguido principalmente pelo Estado que tem em sua figura o Tarcísio, uma figura fascista, né? Que demonstra aí toda a violência de um Estado burguês que tem a sua característica de matar toda a população e que na ponta do fuzil a gente tem historicamente o povo preto, mulheres pretas, que mais se encontram aí nessas injustiças que vêm sendo colocadas e feitas por esse governo. Então esse é um dia importante, a gente chora, a gente passa pelo luto da violência, mas temos o que celebrar, né, nos mais velhos e mais velhas que conquistaram muita coisa, e esse é um dia para a gente celebrar isso e lembrar que a nossa luta não é só de choro, mas é também uma luta de resistência de um povo que está se colocando de pé todos os dias nas suas realidades para poder lutar contra o racismo que se coloca hoje, um racismo estrutural, um racismo fundiário, um racismo ambiental, de injustiças em que a gente tem suas maiores figuras, né, o seu rosto dessa face dessa injustiça, ela é o rosto preto da mulher pobre, da mulher periférica, principalmente. Beleza, obrigado. Eu tô aqui com a Karen, do Socialismo ou Barbárie e da Juventude Já Basta, e eu queria saber qual a importância que vocês veem de estar aqui nessa luta antirracista no dia de hoje e qual o caminho que vocês acham mais adequado para vencer o racismo e se quiser falar também da relação do racismo com o capitalismo, fica à vontade. Acho que começar dizendo que a luta não é só no dia de hoje, né? A luta antirracista, ela tem que ser todo dia, todo momento, assim, né? Mas eu acho que essa marcha, né, ela é histórica e é muito importante a gente estar na rua para a gente poder reivindicar primeiramente a memória do povo preto nesse país, mas também para a gente poder pautar as coisas que são mais sentidas para a gente poder garantir o direito do povo preto. Então ir às ruas falando também sobre o acesso à universidade, né, principalmente via política de cotas, da importância da gente aprimorar cada vez mais
mais a política de cotas rumo ao fim do vestibular. Também pautar, né? A gente está no estado de São Paulo, que tem um governador que faz e prega na prática o genocídio do povo preto no estado, né? Por meio de chacinas, mas também prega toda essa massa racista ao precarizar o ensino das universidades públicas do estado. Então a gente tem que ir às ruas para dar esse grito. E eu acho que não só isso. A luta do povo preto, ela se vincula com uma série de outras lutas que a gente tem que botar hoje, no dia de hoje, nas ruas. A gente tem o genocídio, né, acontecendo na Palestina por meio do Estado de Israel, que é um Estado racista. E a gente precisa botar essa pauta. E diversas outras pautas também étnico-raciais no dia de hoje que a gente tem que gritar, como por exemplo o direito dos povos indígenas, os povos originários, que estão tendo que travar essa luta aí contra o marco temporal. Isso e uma série de outras coisas que a gente tem que estar aqui na rua hoje para a gente emitir esse grito, mas também todos os dias para a gente poder garantir que a gente consiga essa justiça que não está sendo feita nesse país, que ainda é extremamente racista. E a luta pelo fim do racismo, tanto em relação ao povo preto quanto em relação ao povo indígena, ela passa, com certeza, como você disse, pelo fim do capitalismo. Mas a gente também tem que entender que a gente tem as nossas pautas mais imediatas, mais sentidas, e a gente tem que pensar sempre nesse horizonte estratégico do fim do capitalismo, enquanto a gente também pauta todas essas coisas mais imediatas, como por exemplo o fim da chacina do povo preto nas favelas, como por exemplo o acesso às universidades, a melhora na educação pública, e isso afeta todo mundo. E a gente tem que pautar isso não só no dia de hoje, mas todos os dias. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com o Adailton, do Sindicato dos Bancários e Financiários de Guarulhos e região, também da CUT estadual aqui de São Paulo. E eu queria saber o seguinte, Adailton, qual a importância que vocês veem da categoria de vocês e de toda a classe trabalhadora, né, de estar aqui construindo esse ato hoje num país tão racista como o Brasil? Boa tarde, como você falou, meu nome é Adailton, sou do Sindicato dos Bancários de Guarulhos e região e também faço parte do coletivo estadual de combate ao racismo da CUT. Né? É um dia extremamente importante, um dia de reflexão, né? Um dia de luta, né? do movimento negro, do movimento contra o racismo no Brasil. Como você bem falou, é um país, infelizmente ainda em pleno século XXI, um país racista, e é só você olhar os números, só você olhar onde está a população negra, seja ela no mercado de trabalho, seja ela na educação, seja ela na área da saúde. Eu sou de um segmento que eu sou exceção, que é o segmento financeiro, do ramo financeiro do nosso país. São poucos negros que você vê trabalhar em agências bancárias, e quando trabalham em agências bancárias, sempre estão nos cargos mais subalternos, nunca chega ao cargo de diretoria, cargo de chefia, de gerência. Então, o sindicato nosso dos bancários de Guarulhos, todos os sindicatos do ramo financeiro, não só aqui no estado de São Paulo, mas no Brasil inteiro, além de fazer a luta sindical, a luta corporativista, também fazemos a luta social, a luta por mais inclusão de negros no mercado de trabalho, por mais inclusão de negros no sistema financeiro. Portanto, esse dia é um dia muito importante, é um dia que nós estamos na rua com a direção do sindicato. Já tivemos pela manhã em Guarulhos, na marcha em Guarulhos, a 18ª marcha em Guarulhos pela manhã, e agora estamos aqui à tarde na marcha aqui da Paulista, construída pelos movimentos sociais e o movimento sindical. Então é esse o recado que a gente quer dar. A nossa faixa dialoga bem, não há democracia com racismo, né? Recentemente o país, do ponto de vista da democracia, ele esteve abalado, né? Felizmente, né, o governo que está aí atual, ele dialoga, né, com essa questão de não prática do racismo. Isso ajuda na nossa luta, mas nós tivemos um governo anterior que trouxe um retrocesso enorme para a nossa luta, que acabou com as políticas afirmativas,
as políticas sociais de combate ao racismo. Portanto, é muito significativo essa primeira marcha da consciência negra após a tentativa de golpe, a tentativa do fascismo se implantar em nosso país. Por isso que nós estamos dizendo que não há democracia sem racismo. E temos que dar um passo a mais para finalizar, que não é só vir para a rua dizer o basta, mas temos também que agir no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Não basta dizer que não é racista. Seja antirracista no trabalho e na vida, no dia a dia. Se fique indignado quando você perceber qualquer tipo de discriminação com o teu colega, no trabalho, no teu convívio social. E para finalizar, o governo Lula, no início de janeiro, enquadrou o crime de injúria racial ao crime de racismo. Portanto, a injúria racial hoje ela é crime inafiançável, imprescritível, inafiançável, portanto pode ser denunciada a qualquer momento. Isso foi uma luta do movimento negro que hoje se tornou realidade no nosso país. É isso. Viva Zumbi dos Palmares, viva a Dandara dos Palmares. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com a Maria Hortência, da Marcha Mundial das Mulheres, do Conselho de Saúde, também é do PT. E eu queria saber pela Marcha das Mulheres, qual a importância que vocês veem de estar aqui hoje, nesse dia de luta pela população negra, pelas causas da população negra, e qual a ligação da luta antirracista com a luta feminista? Nós estamos aqui dentro dessa luta porque a mulher negra ainda não está liberta. Nós tivemos um processo muito grande de escravidão que está enraizado dentro do racismo, dentro do preconceito horrível para trabalhar. E essa luta feminista, ela nos traz, nos dá suporte, nos levanta, nos dá muita energia para que a gente consiga ficar estabelecido, tirar esse racismo estrutural, machismo, que nós mulheres pretas sofremos. As mulheres brancas também sofrem, mas nunca como uma mulher negra. Uma mulher negra, ela não só tem racismo, quanto os brancos e até mesmo os homens negros. Eles têm muito medo. Então, quando eles são medos, eles se tornam agressivos com as mulheres. Moradia, educação, tudo isso faz com que a mulher negra continue na escravidão. Tá? A saúde da mulher negra, ela está em segundo plano, porque todo mundo sabe que a pessoa negra, ela tem uma pressão diferenciada e a gente não consegue trazer um remédio, um medicamento para pessoa preta. É difícil. E até descer nós vamos parar aqui, a gente, por exemplo, a mulher branca, ela está 10 degraus da escada acima, nós ainda vamos dar um passo para o primeiro degrau. Então é muito difícil. Mas dentro da Marcha Mundial de Mulheres, dentro da Marcha Mundial de Mulheres, a gente tem todo o apoio, tem toda a luta, nós damos as mãos uma para outra. O feminismo dá isso, ele te dá suporte, ele te dá a mão, ele não deixa você cair. É por isso que a gente fica dentro da Marcha Mundial de Mulheres defendendo o feminismo. Vocês olhem para o lado, por favor. Obrigado. Eu estou aqui com o Oz, do POR, e eu queria saber o seguinte: qual a importância que vocês do Partido Operário Revolucionário veem de estar construindo mais esse dia de luta aqui das populações negras no Brasil, e qual o aspecto que vocês veem que tem de encontro entre a luta antirracista e a luta contra o capitalismo? Beleza, agradecer mais uma vez o Mesa de Debate, que sempre está cobrindo as manifestações e colocando as opiniões das diferentes correntes. É uma tarefa importante porque a vanguarda, a classe operária, os demais trabalhadores precisam estar sempre atentos a qual o posicionamento de cada organização para poder se colocar em defesa desse ou daquele posicionamento. Para o POR,
A primeira coisa é analisar que esse 20 de novembro ele acontece num contexto, numa conjuntura diferente do 20 de novembro do ano passado. Internacionalmente, a gente está diante de uma crise mais profunda do capitalismo, diante de um armamento bélico das potências, dos países ricos, que é nunca visto, inclusive se preparando para uma possível conflagração mais grave. E também nós estamos diante de duas guerras. Uma delas é o massacre que está acontecendo na Palestina, que expressa inclusive o racismo contra as massas árabes. Essa eu acho que é uma ideia importante. E aí está o vínculo muito íntimo entre o massacre na Palestina e o massacre sobre as massas negras aqui no Brasil. É o racismo que se aplica às massas árabes lá e às massas negras aqui. E na conjuntura nacional tem uma mudança também, porque a gente passou de um governo burguês, reacionário, de conservador, de extrema-direita, para um governo burguês de centro-direita que se apoia na conciliação de classes através da Frente Ampla. Então, para as massas negras, a situação não mudou de um governo para o outro. Essa ideia é fundamental. Apesar de todo aquele discurso do governo do PT, quando assumiu, de subir a rampa com os excluídos, com preto, com mulher, com índio, na verdade, o que nós estamos vendo nesse ano é de que a opressão sobre as massas negras permaneceu e, na verdade, até piorou, porque continuamos sendo os mais desempregados, a maioria dos desempregados, a maioria dos que passam fome, a maioria dos que estão na situação de miséria, nas favelas, nos guetos, em todas as situações de opressão, as massas negras continuam sendo as mais oprimidas. Por isso não teve uma mudança. E aí é importante a gente responder esse problema, mostrando que não se resolve o problema da opressão através da conciliação de classe. O que nós dizemos e aí respondendo a sua pergunta, né? Não existe combate ao racismo que não seja parte do combate ao capitalismo. E não existe combate ao capitalismo através da conciliação de classes, através da conciliação com a burguesia e com os patrões, que é a política do governo dos trabalhadores e de todos os outros governos nesse momento. Então, a gente tem que mostrar isso, né? Por último, acho que é importante também para mostrar o vínculo que existe entre a luta de classes e a luta que as massas negras fazem, é a questão das privatizações. Aqui em São Paulo, nós estamos passando por uma luta contra as privatizações. Dia 28 vai ter uma grande manifestação e paralisações contra as privatizações. E o governo do PT está fazendo o quê? Está privatizando também. Privatizando o metrô em Recife, em Belo Horizonte, e agora está fazendo uma coisa ainda mais grave, que é privatizar presídio. Privatizar presídio é uma das fases mais bárbaras do capitalismo, porque primeiro trancafiar os pretos jovens e encher as cadeias de jovens pretos, e em segundo lugar entregar para a iniciativa privada, pagando por cabeça. Essa é a política do Partido dos Trabalhadores, pagar por cabeça o presídio que ele está privatizando. Então, aí é preciso que o movimento negro organizado se vincule com a luta contra as privatizações. Nós então estamos chamando para o dia 28 para fazer essa luta, inclusive porque quem é que sofre principalmente com as privatizações? São os pretos e pretas, que sofrem com o serviço que fica mais caro, mais precarizado, demite trabalhador. Então temos que entrar nessa luta contra as privatizações. Eu acho que essa é a mensagem que o Partido Operário Revolucionário coloca para esse Dia da Consciência Negra. Beleza, valeu, Oscar. Valeu, camarada. Tamo junto aí, depois a gente pega. Eu tô aqui com a Marina Inês, professora da APOESP, constrói dentro da APOESP o coletivo Milton Santos, coletivo negro, né? Também é da Educa Afro, do Movimento Negro Unificado. Eu queria saber o seguinte, com relação à APOESP, principalmente você que é professora, qual a importância, até pedagógica, né, de estar aqui nesse dia de luta do povo preto, da população negra do Brasil, para expressar a importância, né, de lutar pelas pautas raciais nesse país.
de extrema importância, até porque por muito tempo nós, o povo preto, não tínhamos os nossos espaços com direito para estar e falar. E nesse 20 de novembro, depois de muita luta, nós conseguimos que se tornasse um feriado estadual, para que nós pudéssemos estar aqui hoje, juntamente com o nosso sindicato, o maior sindicato da América Latina, que debate as questões pedagógicas no Estado, no Brasil. Nós estamos aqui hoje para falar em nome do povo preto. Basta de racismo, e não basta só não falar do racismo, mas ser antirracista. Nós vemos aí o quanto tentam desconstruir e apagar e anular o povo preto. Nós, professores da rede pública, na grande maioria, trabalhamos nas periferias, e é lá que estão os alunos de periferia, os alunos que estão em situações até de vulnerabilidades, com seus direitos omissos, que estão omitindo os direitos desse povo preto, para que a gente possa lutar, conscientizar dos direitos deles, mostrar para cada jovem que esse espaço é nosso, que nos foi tirado, e que a nossa história mal contada está sendo recontada por cada preto, por cada preta, por cada pretes desta comunidade, desta sociedade. Então este momento é de suma importância para reescrever a nossa história, que até hoje foi contada de forma deturpada. Nós, o povo preto, fazemos parte da construção desse país e não contam isso, tentam retirar isso das nossas pautas, tentam retirar isso da fala dos nossos alunos, tentam retirar isso dos livros didáticos. E nós estamos aqui para fiscalizar e cobrar que esta pauta, esta história é nossa e ninguém vai reescrever por nós essa história nossa. Queremos que todos entendam e se conscientizem e reflitam do que fizeram no passado. Os nossos ancestrais continuam nos guardando, os nossos griots continuam nos ensinando que esta parte da história é nossa. Nós temos que recontá-la, porque ela foi deturpada, ela foi descolocada por conta dos colonialistas. Eles conseguiram trazer uma história falsa sobre a história do povo preto, e nós estamos reescrevendo a nossa história. Então esse momento é de suma importância para que nós possamos assinalar dentro da nossa história, na Lei 10.639, que já tem 20 anos e não foi implementada. Está sendo com muita luta a implementação, porque não basta falar da lei, as práticas no seu cotidiano, nos seus espaços, nos seus territórios, na nossa comunidade, tem que existir de fato, e não somente nesse mês de novembro. O mês de novembro é um mês de consciência e reflexão, porém o trabalho contra o racismo e antirracismo é todos os dias, a cada minuto, que cada um de nós lutamos para sobreviver. Nós vemos o quanto são derrubados nas periferias, como o caso lá de Santos, por exemplo, foi provado que a bala que matou aquele policial não era da arma daquele jovem que ficou preso, um jovem preto que ficou preso. Não foi provado, mas ele ficou preso e ninguém reparou isso até agora. Então nós não vamos aceitar e a nossa luta continua. Resistência sempre, existência também. Beleza, obrigado.